Eu quero compartilhar uma palavra hoje conosco, queridos, e o tema é: vamos para Jesus? Esse é o tema que eu quero compartilhar. Vamos para Jesus. Nós estamos vivendo em tempos que muitas vezes eu pergunto: para onde vou? Para onde vamos? Com quem vamos? E você tem feito essa pergunta: o que fazer? Como fazer? E eu quero te dar uma resposta hoje. Vamos para Jesus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler dos versos 27 ao verso 30. Então abra sua Bíblia aí, Mateus 11, 27 a 30, e hoje nós vamos ter o seguinte tema: vamos para Jesus. Amém? Abriu sua Bíblia? Então vamos ler juntos em nome de Jesus? O texto diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí o texto diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Graças a Deus. Texto maravilhoso, queridos. Jesus falando ao povo. Lembre-se sempre, Jesus, queridos, quando ele veio para os seus, como diz o apóstolo João. Os seus não o receberam. Mas primeiramente, Jesus ele pregou aos judeus. Então, quando Jesus estava falando esse texto, ele estava conversando com um público específico aos judeus. Ele pregava primeiro para os judeus, ele estava pregando para eles. Então, queridos, para um judeu chamar Deus de Pai, por isso que eles assustaram quando Jesus chamou Deus de Pai, porque era quase que uma blasfêmia. Eles tinham uma reverência a Deus como Senhor, mas eles não chamavam Deus de Pai. Por isso que Jesus, na oração que ele ensina nós orarmos, e todos conhecem, a oração universal, a oração do Pai Nosso, ele começa falando Pai Nosso, quando ele está ensinando seus discípulos a orar, a chamar Deus de Pai, a estar com Deus e se relacionar com Deus como Pai. Então Jesus, quando ele começa a falar nesse texto aqui, e esse texto, queridos, se você for ler no subtítulo de algumas Bíblias, estão: vinde a mim, o jugo de Jesus. Só que hoje eu quero mesmo falar sobre isso. Vamos para Jesus. Porque o texto fala também no verso 28, vinde a mim. Então é uma resposta nossa. Vamos para Jesus. Mas o texto no verso 27 diz assim: todas as coisas, Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque todas as coisas, e quando eu falo todas as coisas, é tudo. Todas as coisas foram entregues pelo Pai ao Filho, a Jesus. Então, se nós estamos precisando de algo, se nós estamos necessitando de algo, queridos, nós precisamos ir em quem tem. E quem tem tudo é Jesus. Quem tem todas as coisas, quem possui todas as coisas e pode nos abençoar, nos ajudar, pode nos dar entendimento, é Jesus. Nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos ir para Jesus. Queridos, muitos de nós, cristãos, em dados momentos, às vezes nós não vamos para Jesus. Nós não corremos para Jesus e nós precisamos pegar o hábito como cristão. Antes de qualquer coisa que nós fizermos na vida, nós temos que ir primeiro para Jesus, porque todas as coisas foram entregues a Ele. Ele tem o domínio de tudo. Ele tem o poder sobre tudo. E Ele nos deixou o Espírito Santo para nos convencer disso. Então o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós também somos filhos de Deus, como adotivos, adoção. Então agora Jesus, que era um unigênito, ele virou primogênito. Unigênito por ser único. No seu sacrifício ele virou o primeiro, porque depois viria outros, nós. Então de unigênito a primogênito, único, agora ele virou o primeiro, porque após dele nós também teríamos essa oportunidade de ser chamados filhos. Então nós precisamos ir até Jesus, porque todas as coisas Ele tem. E Ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós precisamos ir até Jesus, que é o possuidor de todas as coisas.
Nós precisamos ir até Jesus, que tem o domínio de todas as coisas, e Ele também revela o Pai a nós. Ele dá-nos conhecer a Deus da forma que nós precisamos conhecer. Ele dá a conhecer a Deus da forma que eu e você precisamos conhecer. Porque muitos dizem que conhecem a Deus. Mas, querido, deixa eu te dizer algo. Conhecer não é vir a saber. Tem muita gente que sabe quem é Deus, mas não conhece. Exemplo. Conhecer é quando você tem um relacionamento pessoal. Vir a saber é quem tem um relacionamento pessoal te conta quem é. Mais um exemplo. Uma pessoa faz uma viagem. Exemplo, Israel. Ela conheceu Israel de experiência, de estar lá. Então ela chega de Israel e conta para outra pessoa como é Israel. A pessoa que viajou de fato, ela conhece por experiência. O outro vai conhecer porque veio a saber. Então tem muitas pessoas que sabem quem é Deus, mas não conhecem Deus por ter relacionamento. Mas quando nós vamos a Jesus, Jesus revela o Pai a nós. Jesus, junto com o Espírito Santo, revela o Pai a nós. Então nós precisamos ir até Jesus, porque Jesus, Ele tem e conhece todas as coisas. Aí o texto se segue no verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa eu te dizer algo, queridos. Tem muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos, que estão cansados e oprimidos e não encontram alívio. A resposta para você é porque você não está indo a Jesus. Esse é o fato. Queridos, porque quando a Bíblia diz que nós precisamos ir até Jesus, porque se estamos cansados e oprimidos, Ele vai nos aliviar. Então por que tem muitas pessoas que se encontram cansadas se a Bíblia é a verdade e não é a mentira? Então, é porque muitos sabem quem é Jesus, mas não foram a Ele para ter um relacionamento com Ele de intimidade, e nesse relacionamento Ele aliviar o cansaço e a opressão. Queridos, e quando eu digo cansaço, eu não estou falando de cansaço físico, porque o cansaço físico você dorme e descansa, mas é o cansaço emocional. Esse é o pior cansaço que tem, porque somatizando com o cansaço emocional, vai desencadear algum transtorno na pessoa, vai desencadear algum transtorno psicossomático. Então nós precisamos ir até Jesus, querido, para que nós possamos ter descanso. E nisso eu não estou dizendo para você, queridos, que as pessoas não podem ter problema psíquico. Não é isso. Entendeu? Porque tem pessoas que têm problemas psíquicos, além de ir até Jesus, vão ter que ir, às vezes, a um psiquiatra, ou às vezes um psicólogo, ou um terapeuta. Então, eu não estou dizendo isso porque podemos, somos seres humanos, ter problemas biológicos. Talvez sofrer um trauma muito grande que desencadeou algum problema biológico. Então isso precisa a quem é competente para te ajudar. Mas Jesus, Ele pode dar toda a direção. Jesus, Ele pode dar a direção até qual médico você pode procurar e quem você procurar. Porque nós precisamos ir até Jesus. Após ir Jesus, Ele vai mostrar todos os caminhos para você. E saiba de uma coisa, porque esse cansaço, queridos, às vezes é porque nós estamos fazendo coisas demais. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas e não estamos indo para Jesus. Nós precisamos ir para Jesus, porque se você está cansado, cansada, meu irmão e minha irmã, talvez você disse assim: nossa, eu estou cansado desse casamento, cansada desse casamento, cansada dessa empresa, cansada desse trabalho. A receita é: vai até Jesus. Esse tipo de cansaço tem que ir até Jesus. Não tem como. Estou cansado de casa, cansado dos meus filhos. Esse cansaço, você precisa ir até Jesus. Porque Satanás está com armadilhas para você abandonar sua família. Nós precisamos ir até Jesus. E oprimidos, queridos. Queridos, existe uma estrutura espiritual para nos oprimir, para nos fazer pressão. E essa estrutura espiritual que nos faz pressão, é só em Jesus que nós podemos ser livres dela.
Satanás, ele sempre tem algumas maneiras de manifestar. E uma das maneiras dele manifestar é oprimindo as pessoas, colocando pensamentos e sentimentos que elas lutam e lutam contra e não conseguem se livrar. Talvez pessoas que estão me vendo agora tenham lutado tanto contra pensamentos ruins e não têm conseguido. É Satanás querendo pôr em você sentimentos e pensamentos para você fazer aquilo que não é da sua índole e aquilo que você não quer. Mas se você não for a Jesus, querido, deixa eu te dizer algo. Satanás, ele pode ter êxito naquilo que ele está propondo para você. Pode ter êxito naquilo que ele está propondo nas suas emoções. Então, se você está cansado e oprimido, é só em Jesus que há o alívio. É em Jesus que nós podemos ter esse alívio. E volto a dizer, queridos, existem problemas psíquicos que tem que procurar aqueles que são competentes, os profissionais. Mas na maioria, o que nós precisamos é ir até Jesus, porque Jesus revela o Pai a nós, e todas as coisas Ele tem porque o Pai o deu, e quando nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, nós somos pessoas saradas, nós somos pessoas curadas, então nós precisamos ir até Jesus. Vamos para Jesus, até Jesus, nós precisamos. Porque ele está falando vinde, e quando ele diz vinde, não é ele que vai vir, mas é eu que preciso me dispor. É uma ação minha, é um movimento aceitando e querendo aquilo que ele tem para me dar. Porque, volto a dizer aquilo que eu disse antes, ele é gentil e não invade. Bem no começo eu disse isso, que o Espírito Santo ele não invade, ele é gentil, mas se nós dermos liberdade, ele coloca a casa em ordem, a casa no lugar. Então, vinde a mim. Jesus está chamando. Agora, qual é a sua resposta? E eu te falo, vamos para Jesus? A sua resposta é sim ou não? Porque se for sim, eu quero declarar que Ele está tirando todo o cansaço e toda a opressão da sua vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu sou profeta de Deus nesse momento para dizer, você que estava oprimido, você que estava cansado, e a opressão era tanta que você não estava suportando, se você disser sim agora a esse chamado, vinde a mim, eu declaro que agora, na autoridade do nome de Jesus, você está aliviado, aliviada na autoridade de Cristo. Em nome de Jesus, o que nós precisamos é ir para Ele. O verso 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Queridos, quando diz encontrareis descanso para a vossa alma, agora nós podemos entender que o texto está falando justamente de coisas emocionais, de coisas da alma. Querido, deixa eu te dizer alguma coisa. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, na nossa região, é fácil de entender que é uma canga de boi, onde colocam dois bois aparelhados para eles ou puxar um carro de boi, ou para puxar um arado, ou para puxar uma madeira, ou para tocar um engenho. Então, é uma canga. E sabe, quando Jesus está falando, vem com o meu jugo, eu coloco sobre tomai o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está dizendo isso? Toma o meu jugo e aprende de mim. Por quê? Satanás, queridos, quando você está fazendo alguma coisa errada, pecando, Satanás ele vai colocar um jugo em você. Só que o jugo de Satanás, ele é diferente. Um vai ficar mais baixo que o outro, que Satanás quer fazer você de escravo. E aí, se um boi for mais baixo que o outro com a canga, eles não vão andar reto, vai andar em curva, vai ficar tocando de roda, ou vai ficar uma linha torta, não vai ficar retinho, porque um torto vai ficar andando assim, torto. E quando fala que o jugo de Jesus, para nós tomarmos o jugo de Jesus, Jesus ele é tão doce, tão bom, que ele desce no mesmo nível que eu e você, para andar junto conosco reto. Talvez você fale, minha vida não tem saído do lugar, minha vida parece que só está dando voltas, minha vida parece que só está rodando. Eu quero te dizer que você não está com o jugo de Jesus, porque está diferente. Um está mais alto que o outro, não está reto. E Jesus ele coloca o jugo retinho.
Ele é tão bom, tão doce, que Ele desce no nosso nível para caminhar conosco. Ele desce para andar conosco. Então quando fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, é justamente isso. Quando nós tomamos o jugo de Jesus, nós vamos estar aparelhados com Ele, com esse jugo, e no caminhar Ele vai nos ensinando todas as coisas. Aprendei de mim. Então nesse caminhar Ele vai nos ensinando as coisas, Ele vai nos ensinando como agir, como fazer, de que forma, é porque está mandando junto. Então você agora vai estar com uma canga, um jugo junto com Jesus, e o seu caminhar agora vai ser tranquilo, porque você está seguro e Ele está te ensinando. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus, Ele vai te ensinar de forma doce e com humildade. E isso está no coração dEle. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Talvez a sua alma está atribulada, fadigada. E provavelmente muitos se encontram nesse tempo, nesse exato momento, por conta da situação que o mundo se encontra, ansioso, depressivo, eufórico. Eu quero te dizer, se você tomar o jugo de Jesus, tudo isso vai sair em nome de Jesus, porque você vai aprender dele. Ele vai falar para você assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito dele que opera em nós. Você vai entender que esse tempo era um tempo de você crescer, de você se aprofundar em Deus. Então quando nós tomamos esse jugo de Jesus, queridos, nós vamos andar no mesmo nível. Não vai ser um mais baixo ou um mais alto. Agora, quando Satanás coloca jugo em você, você vai andar com peso total. E sabe, querido, sempre que vai carregar algo, se um for mais alto que o outro, o mais baixo vai ficar com maior peso. E Satanás faz isso, deixa você com maior peso. Jesus não, Ele anda reto com você para te ensinar. Então nós precisamos tomar o jugo de Jesus. Mas nós precisamos fazer o quê? Ir até Ele. Vamos para Jesus? Vamos para Jesus? Essa é a pergunta. Porque você está pesado, está cansado, sua alma está atribulada, você não consegue descansar. O descanso é nele. O descanso é quando você toma o jugo dele. Agora no verso 30 diz assim: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Queridos, o jugo, a canga de Jesus é suave. E o fardo dele, vamos te dizer, que ele vai te tirar um saco de pedra das costas e vai colocar um saco de algodão. Mas um algodão não é algodão prensado, não. É algodão solto, leve. Você vai pegar, vai falar: meu Deus, mas só que é só em Jesus. Você está andando muito sobrecarregado na vida? Vai para Jesus. Vamos para Ele. E nós muitas vezes não estamos. E outra coisa, queridos, dentro do contexto judaico também, quando fala jugo, que é realmente essa canga de colocar nos bois, mas também eles usavam essa palavra jugo para falar dos ensinos dos mestres aos seus discípulos. Então, o sistema educacional judaico, ele funcionava da seguinte forma. Tinha uma casa que é Beit Sefer, onde as crianças iam até 10 anos aprender a Torá. Depois tem o Beit Talmud, que é onde elas ficavam decorando a Torá, os 39 livros do Pentateuco. E a Torá, mais todos os outros livros. Então eles ficavam decorando. Aí depois também tinha o Beit Midrash. No Beit Midrash, o que acontecia? Eles iam perguntar se algum mestre queria eles para discípulo. Aí o mestre iria analisar se ele aguentava o jugo de ensino daquele mestre. Então, aquele mestre, ele falava assim: você não é capaz de suportar o meu jugo de ensino. Por isso que quando o apóstolo Paulo se apresenta, que ele é da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, isso é uma carta de apresentação, porque o jugo de Gamaliel era um jugo pesado, porque ele era muito sábio, exigente. Então, para ser alguém discipulado por Gamaliel, ele tinha que se destacar, porque segundo essas casas, a palavra Beit significa casa, Beit Sefer, Beit Talmud, Beit Midrash,
Conforme ia passando de fase, só ia ficando os melhores. Então, quando o apóstolo Paulo fala que foi criado aos pés de Gamaliel, o povo já tinha falado, esse é muito bom, ele é sábio, ele consegue entender as coisas, porque foi criado aos pés de um mestre. Então, queridos, muitos meninos não aguentavam, não suportavam o jugo desses mestres. E quando Jesus falava para eles, estava falando também dentro desse contexto. Eu, como mestre, o meu jugo para vocês é bem suave e o meu fardo é leve. Eu vou ensinar vocês e o meu ensino vocês é capaz de aprender e de praticar sem aquele peso dos rabinos, dos mestres, que muitos eram fariseus. Eles colocavam peso nas pessoas as quais eles não carregavam, e Jesus falou isso para eles. Então muitos desses mestres fariseus, eles colocavam um peso em cima do discípulo que eles não carregavam. E Jesus, ele não coloca esse peso em cima dos discípulos, os quais nós não podemos carregar. Então o fardo de Jesus, queridos, é suave, é leve. E o jugo dele suave, o fardo leve. Nós precisamos entender então que nós precisamos ir para Jesus. O problema é esse. Está acontecendo coisas, nós não vamos para Jesus. Está havendo coisa, nós não vamos para Jesus. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, queridos, que o Covid-19, essa questão de pandemia, muitos de nós vemos notícias, ouvimos notícias, e ao invés de ir para Jesus, colocar aquela notícia diante de Jesus, nós espalhamos notícias que muitas delas nem verdade são, ou seja, nós espalhamos o terror porque estamos aterrorizados. Então nós precisamos deixar o terror ir para Jesus, porque quando você tem a notícia e você está em Jesus, Ele vai ministrar o seu coração e você vai ficar de uma forma descansada, sua alma descansada. Se você tiver que transmitir uma notícia, ela vai sair de forma suave, de forma leve, não vai sair com peso. É muito importante isso. É muito importante. Agora eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus 4, que eu vou te falar como aqueles que vão até Jesus aprendem. Como que o fardo é leve, como que o jugo é suave. E como que você encontra alívio para a sua alma quando você vai para Jesus. O texto diz assim, eu quero ler até o verso 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Deixa eu te perguntar, esses 40 dias e 40 noites tem alguma coisa a ver com o momento que estamos vivendo? Então preste bem atenção como nós temos que responder esse momento que nós estamos vivendo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reis do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deixa eu te dizer algo. Para você encontrar descanso para a sua alma, entendendo que o fardo dele é leve e o jugo suave, entendendo que ele possui todas as coisas que o Pai lhe deu, entendendo que é nele que nós vamos encontrar descanso, sabe qual é o ensino dele como mestre para nós? Responde tudo o que está acontecendo no mundo com a palavra. Jesus, ele estava num momento extremo. Ele estava num momento muito difícil. E como que ele
achou descanso para a alma dele? Respondendo com a palavra. Então se nós vamos até Jesus, se nós vamos até o Mestre, como ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, nesse momento que ele foi tentado por Satanás, após jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás foi um momento muito estratégico, para que ele encontrasse descanso, para que ele encontrasse repouso, para que ele livrasse toda a opressão, porque o diabo estava oprimindo. Ele respondeu, está escrito. Ele respondeu com a palavra. E nós, se nós queremos viver essa plenitude que Jesus pode nos dar, nós precisamos responder qualquer situação com a palavra. Ainda que alguns possam usar a palavra para rebater você, mas você responde com a palavra, pois Satanás também conhece a Escritura. Ele pode usar a Escritura para tentar te ludibriar. Mas Jesus, ele não titubeou. Ele respondeu. Está escrito. Queridos, quando vier alguma notícia a qual causa pânico em você, fala para aquela notícia, está escrito. E aí você cita um texto da palavra sobre aquele momento. E a sua alma vai ter descanso, porque você vai entender que a palavra é a verdade. Eu não estou aqui, querido, sendo um louco de não reconhecer que o momento é difícil. Só que não é impossível. Nós precisamos mudar uma chavinha. O momento de crise é uma oportunidade para crescermos. De que forma? Vamos até Jesus. Ele é o possuidor de todas as coisas e Ele que vai nos ensinar quando nós estivermos com o jugo junto com Ele. Vamos a Ele. Então é isso que nós precisamos. Então Jesus, no momento de dificuldade, Ele disse, está escrito. Precisamos dizer isso. Está escrito. Porque dessa forma, como diz lá no texto do capítulo 11, nós encontraremos descanso para as nossas almas, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, você quer ter tudo isso que eu estava falando para a sua vida? Vamos para Jesus. Vamos para Jesus. Nós precisamos ir para Ele. Ah, mas eu já sou... E por que você está vivendo dessa forma? Porque Ele disse, eis que vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Então por que nós estamos apavorados? Porque essa paz não é ausência de guerra. É na guerra nós temos paz. E nós estamos no momento de guerra. Nós estamos no momento de guerra espiritual. Então nós precisamos entender que nós precisamos ir para Ele. E quando Ele diz que o jugo dele é suave, queridos, porque o cristianismo é simples. Jesus é simples. Obedeça a Escritura e pronto. É o que nós precisamos. Mas vamos para Jesus? Talvez você se afastou de Jesus ao longo do tempo. Talvez você estava dentro da igreja afastado de Jesus. E você que nem na igreja estava indo mais, afastado de Jesus. Vamos para Jesus? Vamos! Ele está te convidando, vinde a mim. A minha resposta tem que ser vamos, vou. Então essa é a noite, esse é o momento, na noite da esperança, que se você vai a Jesus, você encontrará essa esperança para a tua vida e para a tua história. Quero pedir para o louvor ministrar aquela canção, que nós somos a casa dele. E aí, eu quero orar por você. E se você quer ir para Jesus durante essa canção, aí mesmo onde você está, podendo, feche teus olhos e fala, Jesus, eu estou indo. Jesus, eu quero ir. Então, vai para Ele e você vai encontrar descanso para a sua vida, para a sua história, para a sua alma, em nome de Jesus.